É grave, entendeu? As pessoas precisam entender que o sexo é o casamento. E aonde você vai encontrar isso na Bíblia? Porque não adianta eu falar aqui para vocês e eu não mostrar respaldo bíblico para vocês, tá? Na Bíblia você vai ver isso desde Gênesis, capítulo 2, verso 24. Desde Gênesis você vai encontrar isso que eu estou falando. Quem escreveu Gênesis, ali os primeiros capítulos, né, de Gênesis, principalmente na criação, a parte da criação, em revelação foi dado a alguém. E a pessoa que toda a teologia atribui a autoria dos primeiros capítulos de Gênesis, que recebeu a revelação da criação, foi Moisés. Tá? Então, ali em Gênesis 2:24, Moisés estava revelando, escrevendo o que ele estava vendo a nível de visão espiritual. Tanto Gênesis, no início dos capítulos de Gênesis, como Apocalipse, são dois livros bíblicos que têm uma característica em comum. Eles são livros que falam de momentos, alguns momentos de Gênesis, no começo de Gênesis, falam de situações onde a pessoa não estava presente no acontecimento, porém a pessoa viu, Deus levou a pessoa em visão. Tanto os primeiros capítulos de Gênesis, como o livro inteiro de Apocalipse, você vai ver, João também em Apocalipse fala de coisas que João viu. Não que João estava lá vivendo, mas ele viu algo que ia acontecer no futuro. No caso dos primeiros capítulos de Gênesis, Moisés viu o que tinha acontecido no passado. Então, Moisés não viveu o momento que Deus criou o universo. Não estava presente no momento que Deus criou o universo. Porém, Moisés teve uma visão, foi levado por Deus em visão para escrever ali os primeiros capítulos. A gente imagina que foi uma visão, né? Ninguém sabe exatamente. Pode ser que Deus tenha ditado para ele. O que a gente entende e sabe é que foi Moisés que escreveu e foi por revelação. Porque Moisés não estava quando Deus criou o universo, né? Quando Deus criou a nossa dimensão. Então, tudo indica que foi algo parecido com a experiência de João em Apocalipse. E quando Moisés escreveu a criação do homem, a criação dos seres viventes, a criação da mulher, Moisés escreveu aquilo que ele conseguia descrever no entendimento dele naquela época. Não tinha luz elétrica, não tinha ciência, não tinha física, não tinha química. E ele tentou descrever da melhor maneira possível o que ele estava vendo, o que não é fácil de descrever. No verso 24 de Gênesis 2, Moisés fala da primeira relação sexual. E se você observar a linha narrativa, ele dá uma quebra brusca no verso 24, ele vem detalhando no verso 20, verso 21, verso 22, verso 23. Quando chega no 24, ele muda totalmente a forma da narrativa dele. Ele diz assim, portanto, ele resume, resumindo, deixará o homem seu pai e sua mãe e vai se unir, vai fazer sexo com a sua mulher e com a sua mulher serão os dois uma só carne. Ele dá uma resumida porque rola um constrangimento, ele vê o Adão e a Eva fazendo sexo pela primeira vez. Tudo indica pela linha narrativa, pela quebra da linha narrativa dele, que ele estava vendo os dois fazendo sexo. E ele dá ali uma dica pra gente. Ele fala, olha, eles estão se tornando um. Muitas pessoas acham que está falando só do corpo físico, porém não está falando só do corpo físico. Nós não somos feitos só de corpo físico. Muitas pessoas pensam que o sexo é uma relação apenas física. Muitas pessoas pensam que a relação sexual acontece apenas na esfera do corpo físico, mas ele une o espírito, une a alma, além do corpo físico. No nosso corpo físico, nós podemos tomar um banho, lavar o nosso corpo com água e sabão e tirar tudo do nosso corpo que é sujeira. Mas na nossa alma e no nosso espírito, a água e o sabão não lavam. E aí é onde entra o maior problema, porque a maioria das pessoas interpreta Gênesis capítulo 2, verso 24, como sendo apenas uma ligação de corpo físico, mas não é. É uma ligação de 3 corpos: corpo físico, corpo emocional, que é a alma, e corpo espiritual, que é o nosso espírito humano, com o espírito humano da outra pessoa envolvida. Ou seja, o sexo é uma união de 3 corpos. E ele é, por causa disso, algo muito, muito sério, muito profundo. Você fica ligado e ligada à pessoa até o dia que um dos dois morrer. E quando todas as vezes você vai ver a Bíblia falando sobre isso, quando a Bíblia fala isso, a Bíblia está tentando nos alertar sobre a seriedade do sexo. O diabo, por sua vez, ele quer nos dizer que não tem nada a ver, que lavou tá novo, que basta usar camisinha, basta tomar um bom banho que está resolvido. Não é assim que funciona.
Infelizmente. Vou falar pra vocês, gente, com toda sinceridade, eu não sou hipócrita, vou falar a verdade pra vocês. Como eu queria que sexo fosse uma coisa que desse assim, pra você só usar uma camisinha e você estar protegido. Nossa, Jesus, como eu queria. Porque pensa um negócio que eu gosto. E estou em abstinência há anos e falo disso com muita liberdade e muita alegria, muita felicidade, porque foi isso que Deus fez em mim. Ele fez uma transformação na minha vida, de modo que Ele não me deixou triste, Ele me deixou alegre, me deixou curada e liberta. Onde eu tenho uma vida em santidade, eu não vivo a vida sexual há anos, eu faço abstinência já há mais de 15 anos, tá? Já perdi a conta. Não beijo na boca há mais de 15 anos, não tenho relação sexual há mais de 15 anos, tenho uma vida realmente radical nessa área, até casar, se casar algum dia, se Deus quiser assim. Não estou com pressa, nem estou desesperada, estou tranquila, mas apesar de estar em abstinência, sou feliz, sou grata, sou alegre, gosto de falar desse assunto rindo, não tenho problemas de falar nisso, porque muita gente fica assim escandalizado. E isso é a verdadeira libertação, é quando não dói, quando não te faz mal, amém? Então eu posso falar disso, eu fui chamada para falar disso, porque eu tenho um passado terrível. Eu tive uma vida antes de me converter, quando eu era ignorante sobre essa parte sexual, eu tive uma vida promíscua. E quando eu cheguei na igreja, eu tive muita dificuldade de ser santa na área sexual. Como eu consigo hoje ser feliz e plena em santidade, sem praticar sexo, sem viver sexo? Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz há mais de 2000 anos pôde descer na minha vida e quebrar toda a aliança de homens que eu tive com os homens que eu tive no meu passado, antes de eu conhecer Jesus. Eu aprendi a orar. Só que todo esse ensino que eu vou passar para vocês agora, ele não é feito, ele não foi feito, não foi conquistado na cruz para respaldar pecado ou respaldar desobediência na vida das pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque, gente, acreditem se quiser, eu já vi gente pegar o que eu ensino e usar para pecar, para deturpar a verdade da palavra. Eu tive uma experiência horrorosa em Goiânia. Um pastor que era contra tudo que eu ensino, ele falava, eu não acredito em quebra de maldição, eu não acredito porque Jesus já quebrou as maldições. Eu falava, sim, Jesus já quebrou as maldições na cruz do Calvário, mas você já tomou posse? Porque tem muita gente que não tomou posse das promessas. As promessas estão conquistadas, mas a nossa posição, o nosso posicionamento de fé, né, e de abandonar o pecado e de dar um passo em direção a Deus é que muda tudo. Amém? A cruz está ali, Jesus já fez, já está feito, o sacrifício perfeito. Mas nem todos vivem a promessa, porque nem todos vão em direção a Ele, nem todos recebem Jesus, nem todos buscam isso sobre sua vida. Então existe a parte de Deus. Deus faz o impossível, mas existe a nossa parte, que é fazer o possível. Amém? E aconteceu, eu fiquei sabendo que ele estava em crise conjugal, e eu disse para ele, olha, você precisa ir, porque provavelmente alguns problemas que você está vivendo na sua crise conjugal são por causa de alianças do seu passado que nunca foram quebradas. Então você precisa ir. Porque o diabo pode estar puxando as ligações nunca quebradas entre você e a sua mulher para tentar te prender ao seu passado. Bom, esse homem foi, eu pensei que o que eu fosse pregar fosse fazer com que ele entendesse que ele deveria lutar pelo casamento dele. Bom, esse homem pegou tudo que eu preguei, no final de tudo me pediu perdão, disse que eu tinha razão, teologicamente falando, porém ele usou tudo que eu preguei e distorceu e usou isso para respaldar um divórcio, para dizer que ele ia largar a mulher mesmo, que ele ia casar de novo. A mulher dele que foi quem pediu o divórcio, tá? Em vez dele lutar pelo casamento, porque no dia que ele divorciou, ele me ligou e falou, eu assinei meu divórcio hoje. Eu falei pra ele, então você vai lutar pelo seu casamento, porque sua mulher não tem motivo, você não adulterou, lute porque Deus vai te dar vitória. 3 meses depois eu fiquei sabendo que ele casou com outra mulher. E ele tentou usar o que eu preguei para respaldar o divórcio dele. Depois eu fiquei sabendo que um outro pastor muito abençoado, também da mesma linha que eu, foi pregar na igreja dele, e que ele pegou e fez a mesma coisa com esse pastor, distorceu tudo que esse pastor pregou para respaldar o pecado dele. Uma coisa horrível, eu fiquei traumatizada. Porque eu percebi que quando a pessoa quer distorcer o que eu ensino, ela vai usar de alguma forma para distorcer, tá? Só que eu sou contra o divórcio, eu sou contra um novo casamento, sou contra. Você é contra, então você não acredita que alguém possa se divorciar e ser da vontade de Deus? Não, para.
Existe o divórcio na Bíblia porque Deus sabe, Deus não obriga a gente a suportar o que é insuportável, que é o quê? A traição. Deus sabe que o sexo, ele tem leis espirituais envolvidas com ele. Uma das leis é transferências de espíritos. O que tiver dentro da outra pessoa passa para dentro de você e vice-versa. Ou seja, se a mulher é casada, o marido vai pra rua, faz sexo com um bando de mulher endemoniada, recebe um monte de capeta, aí ele vem pra dentro de casa pra dormir com a mulher dele, pra transferir os capeta tudo pra dentro da mulher dele. Deus não obriga a mulher a dormir com um marido adúltero. Deus não obriga um homem a continuar dormindo com uma mulher adúltera, porque Deus sabe da seriedade do sexo. Então Deus permite o divórcio. Não é que ele queira o divórcio, ele odeia o divórcio, ele detesta o divórcio. Mas ele permite em caso de adultério porque ele sabe que a pessoa vai receber demônio. Entendeu? E quando a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio, a Bíblia está dizendo, sabe o que, gente? Que Deus se entristece, que isso fere o coração de Deus. E por que que Deus se entristece, gente? Porque Deus ama a família, Deus ama o casamento. E um dos motivos disso é para alertar as pessoas do seguinte: você não pode casar com alguém para ver se vai dar certo. Você tem que casar preparado, preparada para morrer com aquela pessoa. Você não pode casar, vou ver. Não, isso é pecado. Por isso que Deus odeia o divórcio. O motivo de estar na Bíblia escrito isso não é para trazer julgo e peso sobre as pessoas, é para trazer temor, advertência, alerta. É para as pessoas saberem que não podem brincar com esse assunto. Que quando você for casar, você tem que casar com a consciência de que é para morrer junto. E isso deveria trazer o que nas pessoas das igrejas? Temor no namoro, temor de casar rápido sem conhecer a pessoa. Mas não, tá uma bagunça. As pessoas estão casando em 3, 4, 5, 6 meses. Casando baseado em frio na barriga, em arrepio na espinha, e casando sem conhecer a pessoa. E depois que casa, tá num casamento desgraçado, tá tendo um monte de surpresa porque não conhecia a pessoa, coisas super fáceis de ver, a pessoa não viu porque a pessoa é carnal, tem um namoro carnal, não ouve a voz do Espírito Santo. Aí depois disso a pessoa quer o quê? Quer devolver. Não gostei dessa pessoa. Deus, o Senhor me entende, né? Porque eu não tô feliz. Peraí, quer dizer, você jurou no altar de Deus, você às vezes foi advertido pelo seu pastor, às vezes pelo seu pai, pela sua mãe, às vezes o próprio Deus falou com você de várias formas e a pessoa teimou, rebelde, casou. Entendeu? Deus manda profeta para falar. Tem muita gente que sabe o que eu tô falando. Não, mas acontece que eu tô infeliz, então sabe, Deus me entende. Não é assim. A nossa felicidade não vem na frente dos princípios da obediência a Deus. Porém, nós estamos vendo o mundo entrando dentro da igreja e o humanismo e a idolatria às vontades humanas crescendo, 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 e a igreja se perdendo. Porque as pessoas estão fazendo como? Se eu não estou feliz, então olha, Deus, você vai ser meu empregado, tá, Deus? Em nome de Jesus, eu quero, satisfaça meus desejos. Não é isso que é ser cristão. Ser cristão é colocar a satisfação de Deus em primeiro lugar, acima da sua satisfação. A felicidade de Deus, o prazer de Deus, os princípios de Deus acima da nossa felicidade. Sara, eu errei na minha escolha. Então o que eu vou fazer? Eu vou ser fiel a Deus, eu vou cumprir o princípio de Deus e Deus vai me honrar. E Deus ou vai transformar meu casamento ou vai me dar uma segunda chance, mas não sou eu que vou lá e tomo posse de uma segunda chance na marra, vou arrumar um homem e vou casar com ele porque eu quero, porque eu tô carente. Não. Se te acontecesse, por exemplo, o que aconteceu com a Bianca Toledo, o que você faria? Se me acontecesse o que aconteceu com ela, tá? Ou se me acontecesse o que aconteceu com Kleber Lucas, tá? Que são pessoas que tiveram divórcios. O que eu faria se acontecesse comigo o que aconteceu com eles? Eu ficaria solteira por anos da minha vida, anos e anos e anos da minha vida, até Deus não falar só comigo, mas Deus falar com todas as pessoas que me cercam, com os meus pastores, com todo mundo que anda comigo. Eu teria um arrependimento do meu primeiro erro, do meu primeiro casamento errado, tão escandaloso que o meu arrependimento gritaria mais alto do que o meu erro de ter casado com a pessoa errada.
Porque se o pecado de casar errado foi grande, o meu arrependimento tem que berrar mais alto e ser um escândalo maior do que o pecado foi, para que as pessoas sejam edificadas pelo meu arrependimento e não sejam desviadas pelo meu pecado ou se sintam incentivadas a fazer a mesma besteira que eu fiz. Entenderam? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu particularmente não acredito que um quarto casamento seja de Deus, a não ser que seja em caso de viuvez. Se uma pessoa chega para mim, uma mulher, né, chega para mim e fala: meu primeiro marido morreu, casei a segunda vez. Beleza, tá na Bíblia. Casamento de viúvos está na Bíblia. Meu marido, segundo marido morreu de novo, eu casei a terceira vez. Nossa, que desgraça, morreu o segundo marido. Tá na Bíblia você casar de novo. Nossa, meu terceiro marido morreu, casei a quarta vez. Sei lá quantas vezes você casou. Eu vou dizer, tá na Bíblia. Agora, também vou dizer outra coisa além disso. Minha filha, vamos orar, porque eu acho que tem um espírito de morte na sua linhagem que tá matando todos os seus maridos. Tu é igual a viúva negra. Ou seja, foi uma piada, mas foi uma piada com fundo de verdade. Que de fato tem alguma coisa errada na vida de uma pessoa que faz isso. Então, não está na Bíblia um segundo casamento em caso de divórcio. Tem muitas pessoas que falam assim: subentende-se que em caso de divórcio eu posso casar de novo. Olha, subentende-se é uma coisa, estar escrito é outra. Não está na Bíblia. Estar na Bíblia é apenas assim. Onde que tá? Vamos ver, tá? Vou abrir para vocês aqui em 1 Coríntios, capítulo 7. Se você tiver sua Bíblia, por favor, abra. E eu vou mostrar para vocês em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo dizendo assim, verso 7. Porque eu queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira, o outro de outra. Eu digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom ficarem como eu. Porém, se vocês não conseguem se conter, tá falando se conter sexualmente, então se casem. Porque, Paulo diz, porque é melhor, verso 9, tá? 1 Coríntios 7, verso 9. É melhor se casar do que viver abrasado, viver em fornicação, em pecado sexual. Vai lá pro verso do mesmo capítulo 7 de 1 Coríntios, verso 39 de 1 Coríntios 7. A mulher casada está ligada pela lei. Ele está falando da lei espiritual do sexo, gente. Paulo, presta atenção nisso, hein? 1 Coríntios 7, verso 39. A mulher casada está ligada pela lei, a lei espiritual do sexo, em todo o tempo que o marido dela vive. Enquanto a pessoa viver, tem um fio espiritual ligando vocês mesmo, através do sexo. Não é o papel que liga, não é o casamento na igreja que liga, é o sexo. Então ele fala, em todo o tempo que o marido estiver vivo, ela está presa a ele, pertence a ele. E vice-versa, tá? O homem também é a mulher. Porém, se o marido morrer, essa mulher fica livre para casar com quem ela quiser, desde que seja um casamento no Senhor. Não é para casar com o homem do mundo, não. É para casar com crentes. Amém? Então aqui é o único texto na Bíblia inteira que você vai ver falando assim, você pode casar de novo. Se você me perguntar, eu sou obrigada como pastora a falar o que a Bíblia diz, senão eu estou indo contra a palavra. Eu não posso falar uma coisa para agradar vocês, eu tenho que falar a verdade que está na palavra. Não existe outro texto na Bíblia dizendo pode casar de novo. Esse é o único, gente. Você não vai encontrar outro, ok? Porém, nós que cremos no tempo da graça, no tempo que o sangue de Jesus Cristo precioso foi derramado, nós cremos em segunda chance mediante circunstâncias onde a gente vê a justiça de Deus indo sobre o juízo. Existe, eu creio, eu já vi, né? Por exemplo, quando eu fui madrinha da Bianca, né? Eu fui madrinha acreditando na visão que eu tive, né? Eu hoje tenho uma opinião pessoal sobre a história da Bianca. Ela discorda de mim. Inclusive, ela não vai gostar, mas eu vou falar. Ela não está falando comigo, a gente não está tendo mais relacionamento, porque eu me opus a essa questão na vida dela. E eu manifestei o meu pensamento em relação, já que eu estou envolvida na história desde o início, né? Eu não creio que a visão se cumpriu.
Porque a visão que eu tive não tem nada a ver com essa experiência que ela teve, horrível, do segundo casamento dela. Então é a minha visão pessoal. Mas eu estou mostrando para vocês o seguinte, eu não apoio divórcio e segundo casamento, porém Deus me mostrou que existem pessoas que Ele dá sim uma segunda chance. E às vezes Ele dá uma segunda chance e dá uma promessa, e a pessoa pode perder de viver a promessa? Pode. E por quê? Por desobediência, por falta de discernimento? Pode. Você vai ver na Bíblia a história de Saul. Saul, por exemplo, tinha uma promessa de ser um grande rei e não foi o grande rei. E não viveu a promessa completa do Senhor. Por que Saul não viveu? Porque Saul deixou o diabo botar seta na cabeça dele. Saul começou a ficar com ciúme de Davi. Saul se corrompeu, ficou endemoniado e morreu de uma forma ridícula, perdendo a oportunidade de viver o melhor de Deus na vida dele. Tem outras histórias na Bíblia que você vai ver as pessoas não viverem o melhor de Deus, por desobediência. Então, existem pessoas que deixam de viver a promessa de Deus, existe, infelizmente. Se eu, Sara Shiva, desobedecer a Deus, se eu casar com o primeiro homem que me aparecer por carência, por desespero, eu posso sim perder a promessa de Deus na minha vida, sim. E é isso que muita gente não entende. Mas Deus, Ele quer fazer algo, Ele levanta outra pessoa para fazer. Eu perdi, porque eu desobedeci a Deus. Infelizmente, irmãos, isso choca algumas pessoas, porque as pessoas que desobedecem, elas querem se agarrar à promessa e dizer, não. Gente, enquanto você estiver vivo, dá tempo de se arrepender. Mas olha só, não zomba de Deus. Não faça da presença de Deus ou da santidade de Deus uma brincadeira, porque ai daquele que levar um pequenino na fé a tropeçar e a pecar e a cair. A culpa nunca está em Deus, a culpa está em nós. Somos nós que erramos, nunca é Deus que erra. Amém, queridos? Enfim, então aqui é o único texto. Não tem outro texto na Bíblia falando. Deus deixa você divorciar e você casar de novo, tá automático. Não tem isso escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é que se a pessoa te trair, a pessoa, claro, vai receber demônio, Deus não te obriga a ficar casado com quem trai. Mas não está escrito que você tem que ou pode casar de novo. O que está escrito é que você pode não dormir mais com aquela pessoa. Você não está mais obrigado a fazer sexo com aquela pessoa. Você está desobrigado a ter relação sexual. Por quê? Porque quando você se casa, fazer sexo é ordem de Deus. Você não pode privar o seu cônjuge do sexo. Isso está aqui em 1 Coríntios, capítulo 7. Você quer ver? Olha aqui. 1 Coríntios, capítulo 7. Ainda estou no mesmo texto bíblico. Paulo fala assim no verso 1, Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem nem tocasse em mulher. Bom seria se o ser humano conseguisse nem ter preocupação com isso, né? Aí Paulo fala no verso 2, mas por causa da fornicação, né, do povo não aguenta o desejo sexual, cada um tem a sua própria mulher, verso 2, e cada um tem o seu próprio marido. É melhor você casar, né, porque a situação tá braba. Verso 3, olha para vocês verem, o marido pague a mulher a devida benevolência. E da mesma sorte a mulher pague ao marido a devida benevolência. Paulo estava falando do quê? Vou falar no português claro. O marido cumpra o dever de dar prazer sexual à sua mulher. Bastante massagem pélvica na sua mulher. Bastante beijo na boca. Bastante coisa boa para sua mulher. Satisfaça a sua mulher no sexo. E a mulher também satisfaça seu marido no sexo. É isso que a Bíblia está dizendo. No verso 3. Tá? De 1 Coríntios 7. É chocante, a Bíblia não tem papa na língua não. Verso 4 diz assim, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido tem o poder sobre o corpo da mulher. E também da mesma forma, o marido também não tem poder sobre o próprio corpo, mas a mulher é que tem poder sobre o corpo do marido. Ou seja, a Bíblia acabou de dizer o quê? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Olha isso, vai chegar a minha hora. Que quando você se casa, mulher, seu corpo não é mais seu, é do seu marido. E você, homem, seu corpo não é mais seu, é da sua mulher. Ou seja, vocês não podem negar um para o outro, dizer não vou fazer sexo. Tem que atender a necessidade um do outro. É bíblico. Então dizer não é só para quem não casou. Dizer sim é uma obrigação de quem casou. Por isso que o divórcio é permitido em caso de adultério. Porque Deus sabia que tem uma ordem de você ter que fazer sexo com quem você é casado. Quando alguém te trai, Deus te desobriga dessa ordem, dizendo, olha, já que a pessoa está trazendo capeta para dentro da sua cama, você não é mais obrigado. Deus é muito justo, gente. Agora, não existe em nenhum momento Deus falando que você pode casar de novo.
No entanto, eu não sou uma pessoa bitolada no sentido de dizer não pode de jeito nenhum. Divorciados são amaldiçoados, que é o que as pessoas querem fazer com os divorciados. As pessoas querem tratar os divorciados como se os divorciados fossem amaldiçoados. Gente, por favor. Como Deus pode cobrar de uma pessoa o que a pessoa não tem conhecimento? Ok? Então vamos lá, outra pergunta muito comum. Vou respondendo as perguntas aqui, tá? As pessoas fazem a seguinte pergunta, mas tá lá, escrito em Mateus capítulo 19. Vamos ler Mateus 19 agora, gente? Que se você fizer sexo depois que você se casa com outra pessoa, se você fizer sexo com outra pessoa, você está cometendo adultério e pronto, e acabou. Vamos ver isso então? Mateus 19, verso 1. Aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no grandes multidões e curou as multidões ali. Verso 3. Chegaram ao pé dele, os fariseus, tentando ele e dizendo assim: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Vamos lá, deixa eu só falar rapidamente do verso 3. As pessoas pensam que repúdio é diferente de divórcio. A palavra repúdio, traduzindo, significa rejeição. O divórcio, ele inclui o repúdio. Porque quando você divorcia, você está rejeitando a pessoa. Então a palavra repúdio significa rejeição, ok? Então o repúdio você pode até rejeitar e não divorciar, no caso, no papel. Mas se você divorcia, você já está incluindo o repúdio junto com o divórcio, ok? Os fariseus perguntaram: é permitido? Lícito significa permitido por Deus. É lícito ao homem, é permitido por Deus o homem repudiar, rejeitar sua mulher por qualquer motivo? Verso 4, Jesus respondeu: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Que Deus que fez vocês homem e mulher? Verso 5, Jesus continuou falando: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, lá em Gênesis 2:24 ele vai mencionar, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe, verso 5 ele está mencionando Gênesis. E se unirá a sua mulher. Unirá significa sexo. E serão os dois uma só carne? Vocês não lembram que está escrito isso? Verso 6, Jesus continua falando: assim, o homem e a mulher não são mais dois, não estão mais separados, mas agora eles são uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, através do que Deus ajuntou? O que Deus criou para ajuntar? Hein, gente? O que Deus criou? O ato sexual. Deus criou o sexo para fazer essa união. Então Jesus está falando de sexo. Ó. Portanto, o que Deus ajuntou, através do sexo, não separe o homem não separe. Ou seja, Jesus estava confrontando eles em relação ao papel do divórcio. Estava dizendo o seguinte: olha, não vem com esse papel para cima de mim, querer dizer que esse papel é permitido por Deus, porque eu, Deus, criei uma relação chamada sexo para unir vocês. E esse papel de vocês, chamado divórcio, não tem poder de quebrar o que eu criei, sexo. E o sexo une vocês para sempre. E o que Deus uniu através do sexo, o papel do homem não quebra. É isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando de algo envolvido com física, com algo sobrenatural. Jesus era um gênio, tinha uma mente absoluta. Então, naquela época eles não tinham condição de entender o que Jesus estava falando, ok? Eu sei que é chocante, eu sei que muitas pessoas vão entrar em conflito porque estão ouvindo talvez essa visão pela primeira vez agora aqui nessa transmissão e eu sei que é conflitante ser uma revelação vinda de uma mulher. Mas saiba, Deus está chamando pessoas que Ele nunca chamou, porque está chegando no fim dos tempos, queridos. Ele levantou uma mulher para pregar sobre isso, uma ex-perdida do mundo, e mostrar que o poder dele faz o impossível acontecer. Amém? Então os fariseus, verso 7, disseram: então por que Moisés mandou a gente dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Ou seja, os fariseus questionam a lei de Moisés, achando que a lei que Moisés deu, que era a carta de divórcio, era uma lei divina, porque Moisés era tido como um Messias antes de Jesus. Então Jesus vai quebrar tudo, mas vai quebrar tudo num grau muito violento. Foi uma polêmica, foi um barraco isso em praça pública, porque Jesus vira e fala assim, Mateus 19, verso 8, Jesus diz assim:
Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu rejeitar as mulheres de vocês. Mas no princípio não foi assim. Jesus estava dizendo o quê? Nunca foi da vontade de Deus. Esse princípio e esse mandamento não é de Deus, não é divino. Esse princípio e esse mandamento é de homem por causa da dureza do coração dos homens. Eu não sei se vocês têm noção do que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo uma coisa que era muito polêmica. Ele estava dizendo o seguinte: a lei de Moisés sobre divórcio não é de Deus, é do homem. É um princípio de homem implantado no meio das leis de Deus. O negócio foi brabo aqui. O pau quebrou. Foi um barraco no meio da rua. Os fariseus ficaram com ódio de Jesus, porque Jesus estava dizendo que uma das leis de Moisés não era de Deus, era do homem. Olha que loucura isso, gente. É muito punk. Para mim é muito punk isso aqui. E aí ele continua dizendo no verso 9, é muito sinistro. Jesus continua dizendo: eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de adultério, de fornicação, de sexo fora do casamento, ou seja, Deus só entende, porque Deus é justo juiz, você não fazer mais sexo, você rejeitar aquela pessoa, se houver pecado sexual. Se não houver pecado sexual, Deus não entende. E o juízo é lá no céu, não é aqui na terra, não é teu pastor. É Deus que vai nos julgar. Olha a luta, olha a luta. Jesus fala, verso 9, eu vos digo, porém, que qualquer que rejeitar sua mulher, não sendo por causa de adultério, de pecado sexual, e fizer sexo, casar com outra mulher, cometerá adultério, está cometendo adultério. E aquele que fizer sexo com a mulher repudiada também comete adultério. Muitas pessoas pensam o seguinte: então estamos frito, é isso mesmo. Por quê? Porque a primeira pessoa com quem a gente fez sexo, pela luz da Bíblia, seria então a pessoa com quem a gente estaria casado para sempre. E aqui aonde você está lendo, eu estou lendo em Mateus 19, não tinha o sangue de Jesus, não tinha cruz ainda. Jesus ainda não tinha morrido na cruz para derramar o sangue dele. Então, meu bem, a gente estava no tempo da lei ainda, a gente ainda não estava no tempo da graça. Aqui Jesus tinha a obrigação de contar para eles como é a lei, como foi o princípio estabelecido na lei. Se você fizer sexo, você está preso para sempre. O que aconteceu no tempo da graça é que Jesus inaugurou um tempo novo, aonde ele olha para nós e vê a nossa burrice, a nossa ignorância, entendeu? As burrices que a gente faz por falta de conhecimento, e ele, na misericórdia dele, por causa do sangue dele, nos dá uma segunda chance em muitas situações da vida. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O cara era bruxo, o cara fez pacto com o diabo, o cara matou bicho em pacto com o diabo, matou até gente, fez coisas bizarras. Aí o cara vai para a igreja, se converte, aceita Jesus. O que os pastores de uma igreja fazem quando o cara é ex-bruxo? Os pastores da igreja não fazem só oração para aceitar Jesus. Os pastores da igreja oram com aquele ex-bruxo fazendo o quê? Quebra de alianças, quebra de pactos, porque toda ligação de sangue tem vigor no mundo espiritual. E se o diabo é um acusador sem ter nada para ele acusar, quanto mais tendo um pacto de sangue, uma ligação de sangue no mundo espiritual em vigor. Então todo pacto de sangue tem que ser renunciado. Pelo quê? Pelo poder do sangue de Jesus, que é o maior pacto de sangue de todos e que tem o poder de quebrar qualquer outro pacto. Então o que os pastores fazem quando o cara é ex-bruxo? Vem cá, meu filho, vamos marcar sua quebra de pactos, sua quebra de alianças e vamos orar. Você se arrepende? Arrependo. Você quer Jesus? Eu quero Jesus. Você não quer mais o diabo? Eu não quero mais o diabo. Eu quero Jesus agora. Ok, então vamos orar, vamos orar. Aí o cara ora, eu renuncio toda a aliança que eu tive com o diabo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. O cara faz uma oração de renúncia. Por quê? Eu aceitei Jesus, se eu morrer vou pro céu? Vai. Só que você aceitou Jesus e morreu hoje? Não. Você vai viver amanhã? Quer viver muito? Depois de aceitar Jesus? Quero. Então aí é que está o problema. O diabo vai tentar te prender através das ligações na sua vida diária. Por quê? Porque ele vai ministrando você. Pelas ligações nunca quebradas, ele vai ministrando você. Não tem nada a ver com salvação isso. Eu aceitei Jesus, é suficiente para eu ser salvo. Entendeu isso? Eu estou falando de todo pacto, ele vai prendendo você e vai te impedindo de ser livre. Porque são legalidades por onde Satanás pode te prender as suas vontades,
ministrar o teu querer. Por exemplo, pactos sexuais nunca quebrados, ligações com pessoas que você nunca quebrou, fazem com que você tenha saudade das pessoas do seu passado, vontade pelas pessoas do seu passado. Ah, mas se eu morrer hoje vou pro céu? Vai pro céu. Não tem nada a ver com salvação isso. E é isso que muita gente confunde, entendeu? Ah, libertação sexual com salvação. Não, você aceitou Jesus? Você ama Jesus? Pronto, você vai pro céu. Não vive na prática do pecado, vai pro céu. O problema é que Deus não quer só que você vá pro céu. Deus quer que você já tenha uma vida abundante em santidade e livre aqui. E para isso Ele derramou o sangue dele. Amém, queridos? Então o que acontece? Muita gente não entende o que eu estou falando. Por que temos que fazer oração de renúncia pelo poder do sangue derramado? Porque não é suficiente aceitar Jesus para quebrar as alianças. E por que não é suficiente para quebrar as alianças? Porque aceitar Jesus é uma coisa para você ir para o céu. Quebrar as alianças é outra coisa. São assuntos diferentes. Aceitar Jesus, pum, vou para o céu. Quebrar a aliança é aqui na terra. Vou viver livre aqui na terra, é diferente. O mundo espiritual, ele entende sexo como pacto, como aliança de sangue, de espírito, de tudo. Não é você pensar e acreditar, não é a Sara falar e você acreditar, é a Bíblia. Toda a Bíblia revela que o sexo é um pacto entre as pessoas. Não fui eu que inventei isso, foi Deus que estabeleceu. O que Deus uniu, Ele está falando do sexo. O homem não tem poder de quebrar. Ah, eu não acredito, o problema é seu, vai continuar sendo assim. Ah, eu não penso assim, o problema é seu, vai continuar sendo a verdade. Cabe a você entender que quem dita as regras é Deus e não a gente, não o nosso pensamento, entendeu? No dia que eu entendi isso, eu então me arrependi do meu passado, do meu pecado de vida errada, e então eu fui fazer a quebra de alianças das pessoas do meu passado. Mas aí é onde vem o temor. Se você fizer a oração de quebra de aliança do seu passado e fizer brincando, você não tem noção do que você vai responder no mundo espiritual. Porque não pode brincar com o sangue do Cordeiro de Deus. Se você fizer uma aliança sem estar arrependido do seu passado e voltar para o mesmo pecado, a Bíblia fala que é 7 vezes mais demônio que volta para dentro de você. Então não é uma coisa que você possa brincar. Eu levei 2 anos para fazer essa oração, porque foram 2 anos até eu decidir, eu quero ser livre. Não foi assim que eu cheguei na igreja. Foi um processo. Se você já se sente assim decidido, eu realmente não quero mais o meu passado. Então faça, não importa o tempo, cada um tem um time. Eu levei 2 anos, foi muito tempo, eu considero muito tempo 2 anos. Não acho que isso seja um padrão, não. Amém? Cada pessoa é de um jeito. Amém? Então, é muito sério essa questão. A questão dos pactos sexuais. Amém? Muitas pessoas têm raiva por eu falar isso, porque eles se sentem confrontados por esses ensinos. Mas são milhões de pessoas libertas em todo o Brasil. Eu vou contar para vocês um testemunho de uma mulher que ela era casada há mais ou menos 13 anos. Essa mulher casou com um marido e ela nunca tinha feito sexo com outro homem. Só o marido. O marido foi o primeiro homem que ela fez sexo. Porém, o marido tinha tido várias mulheres antes dela. Só que essa mulher sofreu um abuso sexual aos 5 anos de idade. E a ligação com o abusador ficou na vida dela. Quando eu fui fazer esse congresso de santificação nível 1, onde eu ministro 4 horas sobre libertação sexual e no final nós fazemos todas as orações de quebra de alianças, essa mulher e o marido foram fazer a oração de quebra de alianças. Quando eu fui fazer o segundo congresso nível 2, lá nessa igreja, essa mulher com o marido vieram me dar o testemunho, essa mulher veio me dar o testemunho rindo e chorando de alegria. E eu fico muito emocionada quando eu me lembro, porque foi muito forte. Ela veio me contar que o casamento dela foi restaurado, ela estava casada já há 13 anos, mais de 13 anos, ela já tinha filhos desse casamento. E ela me disse que ela não sabe até hoje como é que o marido aguentou 13 anos ao lado de uma mulher frígida, porque durante 13 anos de casada, ela não deixava o marido tocar nas partes íntimas dela, ela tinha uma relação sexual fria, horrível, ela tinha nojo quando ela ia fazer sexo, dava ânsia de vômito, mas ela tinha sexo mesmo assim, obrigado com o marido, sem sentir nenhum prazer. E ela fala que ela não sabe como ela conseguiu ficar 13 anos dessa condição. Porém, depois da quebra de alianças, ela renunciou o relacionamento que ela teve com o abusador. E ela conta que quando ela e o marido foram fazer sexo, debaixo de muita emoção, era como se fosse a primeira vez deles. Porque, lógico, todas as alianças com as pessoas passadas tinham sido quebradas. E ela conta que o nojo desapareceu de dentro dela.
E ela passou a ter liberdade sexual. E ela passou a ter prazer com o marido. E ela experimentou pela primeira vez, depois de 13 anos, o prazer sexual dentro do casamento dela. E aquele testemunho me mostrou, mais uma vez, a prova de que realmente as alianças sexuais não quebradas podem interferir sim nas nossas vontades. E eu sou testemunho vivo disso. Eu conheço muitos testemunhos sobre isso. Eu não tenho aqui todos para te contar. Mas eu vivi isso. Depois que eu fiz a minha quebra de alianças sexuais, eu fiquei livre das minhas vontades erradas. E eu consigo viver em santidade hoje. Por causa do sangue precioso de Jesus. Porque é a única coisa que tem o poder de quebrar alianças do passado. Amém, queridos? Então é real e funciona sim. E se você tem dúvidas, ore pelo poder do sangue de Jesus e Deus vai te mostrar. Isso está na palavra. O sangue de Jesus quebra todo o pecado. Está lá em 1 João 1,7, diz assim: se andarmos na luz, não é isso? Como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Ou seja, é condicional. Se andarmos na luz, como Ele na luz está. Então, primeira coisa para o sangue de Jesus descer sobre você e sobre mim. Qual é a primeira condição? O sangue de Jesus não desce incondicionalmente, não. Ele desce com condição. Quer ver? Está lá, 1 João 1,7. Se andarmos na luz. Primeira coisa para você ter o sangue de Jesus descendo sobre sua vida é andar na luz. O que é andar na luz? Não ter uma vida hipócrita, uma vida cheia de segredos, fingindo que você é crente na sua vida pública e por trás fazer um monte de coisa errada. Ser uma vida transparente, ser um crente transparente é a primeira condição para você ter o sangue te lavando e te quebrando. Toda a aliança do seu passado. Amém? A primeira consequência de você andar na luz é ter comunhão uns com os outros. Por quê? Como você vai renunciar a todas as alianças do seu passado, você não vai estar preso mais a ninguém, você não vai ter saudade, você não vai ter ciúme, você não vai ter envolvimento com mais ninguém, você vai ter comunhão com todos. Olha que maravilha. E a segunda consequência é essa. Está aqui em 1 João 1,7. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Então tem condição. Tem que aceitar Jesus e tem que tomar uma decisão de viver uma vida transparente. Não adianta você falar, aceitei Jesus, mas tudo meu tá debaixo do tapete, ó, escondidinho. Crentinho hipócrita. Crentinho que tem uma vidinha falsa de segredos. Isso Deus abomina. Ok? Então é forte. É forte o babado. Gosto muito de Marcos 10, no verso 8 e 9, Jesus fala do mesmo assunto. Ele fala assim, ó, verso 8, ó. Serão os dois uma só carne, depois do sexo. E já não serão mais dois. Já não são dois, mas agora são um. Depois do sexo você não é separado, você está um com a pessoa. E verso 9, né? Marcos 10, 9. Jesus fala assim, ó, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Verso 10, os discípulos ficaram em pânico, né? E perguntaram. Em casa, voltaram os discípulos a interrogar Jesus sobre esse assunto. Os discípulos estavam, Senhor, o Senhor tem noção do que o Senhor falou? O Senhor falou em praça pública que a lei de Moisés não é de Deus, é lei de homens. Isso é muita polêmica. Todo mundo tinha sido ensinado desde pequeno que a lei de Moisés era inquestionável. Aí vem o Senhor Jesus e quebra tudo, pá, dá um bico sabe aquela chute no pau da barraca, sai a barraca rolando? Você já chutou o pau da barraca na praia? Sai a barraca rolando assim, ó, capotando? É isso que significa chutar o pau da barraca. É uma loucura. É um escândalo. Jesus chutou o pau da barraca lá. Entendeu? E os discípulos estavam em pânico. Mestre, verso 10 de Marcos 10. Que é isso que o Senhor falou? Como assim? Então Jesus fala para eles, se vocês largarem a mulher de vocês, verso 11, e fizer sexo com outra, vocês estão cometendo adultério. Se a mulher largar e fizer com outro, está cometendo adultério. Jesus estava dizendo o seguinte, não tem como quebrar a aliança sexual. Não tem como. Ô Sara, então como é que alguém hoje pode ter uma segunda chance? Se aprouver a Deus. Não há nada impossível para Deus. E o sangue dele é a única coisa que permite a quebra de alianças e a restauração e uma segunda chance. Agora, eu, Sara Shiva, não estou habilitada para dar o aval na vida de alguém. E nenhum pastor. Só Deus. Portanto, queridos, se alguém chegar para mim e falar, meu segundo casamento, me casa. Eu não caso. Deus tem que falar comigo.
Se Deus falar comigo, sim. Se Deus não falar comigo, não. Porque eu sei que eu serei cúmplice e eu estarei no altar, lá no grande dia, respondendo diante de Deus a cumplicidade que eu fiz naquela coisa. Se for desobediência, misericórdia. Ô Sara, me dá um exemplo. Na minha vida eu posso dar o exemplo. Jesus já me avisou. Eu não posso casar com a pessoa errada, irmãos. Se eu casar com o cara errado, eu vou ter que ficar com o cara errado até morrer. Porque Jesus já me avisou. Não vou te dar uma segunda chance. Eu estou avisada. Por isso eu não tenho pressa de casar. Por isso eu sou tranquilo em relação a isso. Porque eu prefiro ficar casada com Jesus, casada com o Espírito Santo e ficar tranquila. Porque para casar mal e ficar mal, entendeu? Eu não quero. Eu quero casar para rir, para dar glória, para beijar na boca, para namorar, para ver aquilo maravilhoso e me divertir. Não quero casar para sofrer. Amém? E aí é uma escolha. Eu fiz uma escolha. Eu escolhi obedecer. Amém, queridos? Só que tem gente que isso é um choque para a pessoa. Porque a pessoa fala, meu Deus, então eu vou ter que fazer o quê? Eu tô carente, eu quero casar. Aguenta, vai pra cruz. Vai pros pés de Jesus. Para de fazer o que você quer. Seja obediente. Deus é fiel. Deus vai ver sua obediência, vai clamar a Deus. Ah não, pastor, posso casar de novo? Para de jogar a culpa no pastor. Sara, posso casar de novo? Para de jogar a culpa em mim. Para de querer que eu assuma sua responsabilidade. Eu não vou responder por você. Tá errado, gente. O povo da igreja quer colocar a responsabilidade no outro, pro outro responder pela sua decisão. Eu não vou assumir sua decisão. Eu vou assumir a minha decisão. Aí tem gente que fica em crise. Olha os crentes humanistas. Mas Deus não quer que ninguém seja infeliz. Você está colocando a felicidade do homem na frente de Deus. Para. Deus quer o que Ele quer. Para Ele, irmãos, tá vivo, tá morto, não faz diferença, porque a dimensão da eternidade e da terra para Ele é a mesma. Ele transita nas duas assim, ó. Não muda nada para Ele. Muda pra gente. Entendeu agora? Então vamos ficar esperto. Ele é soberano. Ele é o Deus rei do universo. Para Ele, vida e morte não muda aqui e lá. Entendeu? Ele quer saber se você quer passar com Ele a eternidade ou não. Vigia, acorda. Sara, Deus não quer a nossa infelicidade. Claro que Deus não quer a nossa infelicidade. Deus nos ama. Mas, meu bem, se você coloca a sua felicidade acima dos princípios de Deus, você já entristeceu o coração dele. Por quê? Porque você é o Deus da sua vida. Você coloca a sua plenitude na frente de agradar a Ele. Eu não. Eu sou crente. Agradar a Ele em primeiro lugar, depois o meu prazer, depois a minha satisfação e depois a minha felicidade. Isso é um choque para 90% dos crentes de hoje, porque hoje o evangelho que está sendo pregado é um evangelho de satisfação própria, é um evangelho humanista, é um evangelho hedonista e, te digo mais, satanista, porque o primeiro mandamento da Bíblia satânica é: faça sempre o que você tem vontade. E hoje você vai ver crentes pregando que Deus quer satisfazer a vontade do homem acima de tudo. Isso não é de Deus. A vontade do homem deve ser combatida porque nosso coração é enganoso, tá? Nosso coração é enganoso. Nós precisamos entender. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e é dali que saem as nossas vontades. Cuidado. Maldito é o que confia em si mesmo, está lá em Jeremias 17, mas bendito é o que confia no Senhor. Então cuidado, tem um monte de crente maldito, confiando nas próprias vontades, entendeu? Jesus disse que a gente tem que negar-se a si mesmo dia após dia. Para, gente, que evangelho é esse? Tá? Tem os pastores que orem com você, tá? Agora, vai também na minha ministração, porque lá eu tenho tempo para te explicar tudo. Aqui tem coisa que eu não posso falar, porque é constrangedor, é pesado. A Catherine falou assim: e Abraão, que teve várias mulheres? Sim, Catherine. Por que as pessoas podiam ter vários cônjuges, né? Várias mulheres? Porque não tinha como quebrar a aliança, entendeu? Por que depois que Assuero dormia com a mulher e ele não gostava, ela ia pro harém das mulheres que ele tinha feito sexo e nunca mais aquelas mulheres poderiam dormir com ninguém? Porque para o mundo espiritual, desde o início, a Bíblia respeita que a relação sexual, ela tinha um único para sempre. Quando Abraão dormiu com Agar, né, serva de Sara,
Abraão teve que tomar Agar como mulher dele, virou a segunda mulher dele. Por quê? Porque o sexo unia para sempre. Eles respeitavam isso. Hoje em dia que o povo acha que dá para quebrar a ligação espiritual com o papel do divórcio. Gente, o papel do divórcio não quebra a ligação espiritual. Só o sangue de Jesus Cristo ou a morte tem o poder de quebrar. Não tem jeito. Não adianta ir numa religião qualquer aí, tomar um banho, fazer voltinha. Não adianta que não quebra. Pensamento positivo não quebra. Só ou a morte de um dos dois ou o sangue poderoso de Jesus Cristo. Mas eu já avisei aqui. Cuidado ao mexer e brincar e falar. Não se brinca com o sangue de Jesus. É o negócio mais sério que existe. Se você brincar, você vai responder e vai se tornar criminoso pelo sangue, responsável pelo sangue, no nível do crime espiritual. Isso é grave, você pode morrer mesmo. Não se brinca com isso, é igual ao altar, são coisas que você tem que tremer e temer. Só se deve fazer essa oração quando você tem arrependimento de fato e toma uma decisão de abandonar o seu passado. Amém, queridos? Eu quero responder outra pergunta que muita gente faz, tá? É necessário casar só no religioso ou é necessário casar só no papel, né? Porque tem gente na igreja que casa só no civil, aí acha que é suficiente. E tem gente que casa só no religioso e acha que é suficiente, ok? Presta atenção. Casamento hoje, para ser válido diante de Deus, tem que ter os 3 casamentos. Tem que casar com a bênção sacerdotal, que é o religioso, que a gente chama. Que no Antigo Testamento não existia o casamento no modelo religioso que tem hoje, tá? Como é que era o casamento religioso no Antigo Testamento? Era a bênção do sacerdote da tribo, ou a bênção do ancião da tribo, ou a bênção dos pais para você casar. Ou seja, você tinha que ter a bênção para casar. Isso é o que hoje a gente chama de casamento religioso. O casamento religioso não é uma festa, você não precisa gastar dinheiro. Você quer casar no religioso e você não tem dinheiro? Chame o seu pastor para fazer uma cerimônia na sua casa ou na igreja num dia simples, comum. Chame suas testemunhas, seus parentes, sua família e faça o seu casamento religioso de modo simples. Não precisa de festa, de gastação de dinheiro. Você precisa apenas entender que há um princípio espiritual da bênção sacerdotal. É bíblico, sim. Só que não nos moldes que a gente usa hoje. Os moldes de hoje são romanos. A mulher entrando de vestido de noiva. Não tenho nada contra. Acho maior barato. Quando eu casar, quero botar um vestido de noiva bem extravagante também. Mas não é bíblico o vestido de noiva igual é hoje. E o formato de casamento de hoje não é bíblico, tá? Na Bíblia o que tinha era a bênção sacerdotal. Então hoje a bênção sacerdotal é o casamento que a gente chama de religioso. Tem que casar no religioso, sim. Ok? Ah, eu vou casar só no civil. Então você leva o pastor para fazer a celebração do seu casamento espiritual lá no seu cartório. Porque se você só casar no cartório e você dispensar o religioso, a bênção sacerdotal, você está abrindo brecha sobre o seu casamento. Porque você está declarando para o mundo espiritual que você não precisa da bênção de Deus. Isso é grave. E isso é o motivo por qual muitos casamentos que foram só no civil hoje estão enfrentando problemas espirituais graves. Então eu estou te alertando. Não case só no civil. Porque isso é a mesma coisa que você rejeitar a bênção de Deus. Não faça isso. Corre para fazer a cerimônia e pede ao seu pastor para fazer a sua cerimônia. Amém? Não faça isso com a sua vida. Então a primeira forma de casamento são 3. Casamento religioso, a bênção sacerdotal. Segundo, casamento civil. Por que o casamento civil tem que casar no civil? Ah, mas lá no Antigo Testamento, Sara, quando Deus estabeleceu tudo, Deus que criou o sexo, Deus que criou tudo, não tinha casamento no civil, não tinha casamento no cartório. Por que hoje eu sou obrigada a casar no cartório? Porque, primeiro, nós ainda não estouramos aí, não estourou ainda a perseguição, nós não estamos morando em cavernas, nós não estamos morando em subterrâneos, nós moramos em uma sociedade que tem leis, que tem legislações, tá? E Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César, significando o que é isso, essas palavras de Jesus? Cumpram as leis dos homens na terra. Se você não cumpre as leis dos homens na terra, você está em desobediência e em pecado. Ou seja, é uma lei dos homens que para você estar casado perante a lei, você tem que casar no cartório. Então você deve casar no cartório, sim. Amém? Tem que casar no religioso, com a bênção sacerdotal, tem que casar no cartório, sim. E aí a terceira forma de casamento, sem essa terceira, nenhum dos dois é válido e você pode ir no juiz e anular o documento de casamento. Qual é a terceira, gente?
Casou nos dois, vai pra lua de mel fazer sexo. E é o sexo que consuma o casamento. E você está casado para sempre, ok? E isso é lei desde o Antigo Testamento. E isso é lei até hoje na nossa lei humana em todos os povos da terra. Isso é lei. Porque céu e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Então está comprovado. Se você for para a lua de mel e descobrir que a pessoa com quem você casou eunuco, não tem órgãos genitais, você é impossibilitado de fazer sexo. Nossa, fui para a lua de mel e não consegui fazer sexo. Você pode ir até o juiz, requerir um exame, ali, biologicamente, vai fazer um exame ali de DNA, comprovando que não houve conjunção carnal, e você vai poder anular o seu casamento, mostrando que você não teve sexo com aquela pessoa. Acabou. A lei dos homens aceita. Por quê? Porque é o sexo que comprova que houve casamento entre as pessoas. Então não adianta só casar no civil, não adianta só casar na igreja e não adianta só fazer sexo. Você tem que fazer os três para você estar casado. Quem entendeu, diga amém, queridos? Espero que eu tenha esclarecido para vocês. Vamos lá, vou ler outra pergunta. Gente, é isso. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que tenha sido bênção a nossa live de hoje. Para quem chegou agora, tá aí, vai ficar gravado. Depois eu vou colocar no YouTube e vai dar tudo certo, tá? Que Deus abençoe vocês. Se vocês tiverem outras perguntas, depois manda para mim.